A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Aqui quem cumprimenta é seu irmão em Cristo. Eu quero deixar uma palavra aqui, dando continuidade aqui, nosso pequeno estudo, chegando aí o final, do nosso pequeno estudo sobre ministério na área de libertação, a qual Deus dá para algumas pessoas específicas, para trabalhar nessa área. Ezequiel capítulo 22 e versículo 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Sempre intercedemos por alguém que estamos nos colocando na brecha por uma pessoa, não é verdade? Como eu acabei de ler aqui em Ezequiel 22:30, podemos ser atacados em nossos sonhos e é aconselhável que o intercessor ore pedindo a proteção do sangue de Jesus e repreenda todo ataque fulminante do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra os seus negócios e os seus sonhos. Quando você vai orar ou apresentar alguém e essa pessoa está com problema, ou com depressão, ou demônios, seja em qual o nível de pecado que a pessoa esteja, você tem que apresentar primeiro a sua vida, pedir a cobertura do sangue de Jesus, pedir a proteção, a blindagem do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, para que nenhuma seta venha lhe atingir. Para que ali não venha ter umas setas de enfermidade sobre a tua vida, de desânimo ou sobre outra área. Então, é aconselhável que o intercessor ore pedindo a proteção do Senhor Jesus. Principalmente, não abrir nenhum tipo de legalidade para o reino das trevas. Caso o contrário, estará se expondo ao reino espiritual sem a devida legitimidade. Porque muitas vezes, irmão Feliciano, sentimos que um demônio saiu de uma casa e entrou na casa de quem intercedeu. É porque, irmão, muitas vezes isso realmente acontece. Pode ser um pecado não confessado na vida do intercessor ou uma seta maligna de Satanás contra o intercessor. Para intercedermos por outras pessoas, precisamos ter uma vida alinhada aos mandamentos de Deus. Pois se o intercessor estiver fora da vontade do Senhor, pode estar em meio aos ataques do diabo. Por isso que é preciso jejuar. O que é jejum? É passar algum tempo sem ingerir alimento ou água. Um jejum parcial, normalmente exercitado durante um tempo maior do que o tempo dos intervalos convencional entre a refeição e outra, ou eliminação de alguns alimentos, etc. Então, uma alteração tanto em quantidade como em qualidade. O jejum pode ser abstenção de alimentos saborosos ou uso exclusivo de alimentação bem simples como pão e água, como em Mateus 4:4, você pode ler lá. E também eu também posso lhe dizer o que é oração.
Oração é basicamente o ato de falar com Deus, é expressar o que vai no seu coração, passar algum tempo com Deus, orando. Não é uma atividade em que não há interação. Deus fala em Salmo 65, versículo 2. É só você ler aí na palavra do Senhor. Nós ouvimos, nós falamos e Deus ouve o que o nosso coração tem a dizer. A oração pode ser algo estimulante, poderoso e agradável, irmão. O que é uma fortaleza espiritual? Fortaleza espiritual parece ser uma expressão de sentido bastante impressivo e muito da linguagem de hoje, né? Precisamos ter certeza quanto ao seu significado. Uma fortaleza espiritual é um lugar fortificado que Satanás construiu a fim de ressaltar a si mesmo em oposição ao conhecimento e aos planos de Deus. Em uma casa feita de habitação, uma casa feita de pensamentos, em que se torna um lugar de habitação para a presença e a ação satânica, tudo que se levanta contra o conhecimento e a intimidade de Deus é uma fortaleza. Você pode ler em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Então, uma fortaleza espiritual é qualquer tipo de pensamento que se exalta acima do conhecimento de Deus, pelo qual se dá ao diabo um lugar seguro de influência do que? Na mente de uma pessoa. Onde existe uma fortaleza, ali está o padrão de um pensamento induzido por um demônio. A fortaleza a qual os demônios confiam são os nossos próprios pensamentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, você pode ler na sua Bíblia. As atitudes e opiniões que concordam com o mal. Vezes que as cadeias espirituais existem. Os que são cadeias espirituais? Eu vi no dicionário que cadeia aparece como corrente formada de elos metálicos. Trazendo para o mundo espiritual, irmão, são prisões espirituais que Satanás coloca na vida de milhões de pessoas. Muitos se sentem presos em uma determinada área. E isso acontece devido a uma cadeia que o diabo colocou em sua vida. Então, essas correntes espirituais podem ser na vida, na família, pode ser na vida financeira, emocional, profissional, enfim, numa afinidade de áreas diferentes de nossas vidas. Entretanto, Jesus Cristo tem o poder de quebrá-las uma por uma. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e aqui eu encerro o nosso pequeno estudo. Não esqueça de deixar o like de vocês e que Deus possa abençoar sempre a sua vida espiritual. Amém.